Boa noite. Estamos aqui no nosso Instagram da Técnica Fibrose Zero para receber a grande amiga Poliana Milreu para falarmos sobre um tema super importante que está super atualizado hoje, que é a ozonioterapia, né? O uso consciente da ozonioterapia em deiscências, em fibroses, em alterações que nós temos nos nossos pacientes de cirurgia plástica. Então vamos aguardar a doutora Poliana Milreu, uma grande amiga que estará conosco hoje aqui para falar um pouquinho mais sobre esse tema super importante. Ela vai falar um pouquinho da parte de esterilização também, do taping com o uso da ozonioterapia, uma super novidade que nós temos agora chegando para vocês. Então vamos aguardar um minutinho o pessoal entrar. Sejam bem-vindos e vamos lá. Vamos convidar também todos a estarem conosco no nosso Congresso Internacional Multiprofissional de Cirurgias Estéticas e Reparadoras, que nós teremos agora nesse final de semana. Não será, infelizmente, em Salvador, mas será com toda a energia e o calor de Salvador. Diretamente de Salvador teremos alguns palestrantes, a nossa organizadora também, a doutora Karina Novaes. Então, convido a todos para estarem no nosso congresso nesse final de semana. Tá joia? Então, vamos aguardar a doutora Poliana Milreu. Um prazer imenso recebê-la aqui para a gente falar um pouquinho sobre a ozonioterapia. Então, muito legal o tema, super importante. Podem colocando as cidades, de onde vocês estão falando. E vamos lá. Deixa eu ver se a doutora Poliane já chegou. Salvador, Brasília, São Paulo, João Pessoa. Que legal, gente. Muito bom estar com vocês aí para a gente compartilhar um pouquinho mais de conhecimento. Boa noite, doutora Poliana Milreu. Tudo bem, Anne? Bem-vinda ao nosso Instagram, bem-vinda à nossa live, é um prazer imenso recebê-la. Que pena que não presencialmente, né, Poli? Faz muito tempo que a gente não se vê. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Hoje é feriado, né? Sim. Larguei toda a família lá de ladinho para poder estar aqui hoje. E estou com saudade, vontade de viajar, de ver os amigos, dos cursos fora, de fazer curso fora. Fale. Vamos falar um pouquinho do seu currículo, Poli, se apresentar um pouquinho para quem não te conhece. Impossível não conhecer a Poliana Milreu, né? Super conhecida aí no Brasil, um renome aí que a gente tem. Só agradecer por estar, né, conhecendo, sendo amiga e recebendo aí na nossa live. Pode falar seu mini currículo, Poli. Obrigada. Bom, eu sou fisioterapeuta, já há quase 30 anos. Sou pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional, sou especialista em acupuntura também, e sou especialista na área de didática de ensino, sou mestre na área de saúde coletiva, trabalho com a área da fisioterapia dermatofuncional desde que eu me formei. Então faz praticamente, acho que esse ano faz 30 anos que eu estou na área. E ministro cursos já há muitos anos. Tenho uma escola em Londrina, Educa Estética, que já vai para 18 anos. Além de congressos, palestras. E sempre aí procurando as novidades. Faço parte da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Ótimo. E tenho trabalhado com ozônio já há algum tempo. Agora um pouquinho mais forte, porque a procura está bem grande agora. Antes a gente procurava o paciente, agora o paciente procura a gente. Um indica para o outro, os médicos estão mandando muitos casos também. Depois eu até vou contar alguns, porque aqui em Londrina a gente tem pouco transoperatório, pouquíssimo pré-operatório, então nós temos muito pós-operatório. Muitos casos que aparecem. Sim, sim, que bom. Amanhã até vamos anunciar, né, Poli? Estarei com você no canal do seu Instagram, né? Da sua E
Amanhã a Anne está lá no Instagram da Eduxtética, vai falar sobre fibrose, né? A Sim. especialidade dela. Eu tenho clínica aqui em Londrina e trabalho na clínica, tenho a escola e agora Londrina está começando a aceitar um pouco mais a parte de transoperatório e pré-operatório, mas ainda tem muita resistência, como muitas cidades do interior, apesar de Londrina não ser uma cidade tão pequena, mas ainda existe. Inclusive, hoje estava preparando meus taping, que amanhã tem cirurgia plástica o dia todo. Mas tem poucos médicos que ainda nos recebem, nos aceitam ali, né? E agora com essa época do coronavírus, alguns hospitais também não estão permitindo. Não sei Bem, se está acontecendo isso, mas todo local, né, das cidades está tendo uma restrição um pouquinho maior, né? aqui em Londrina, um só que está recebendo, que está permitindo, e esse de amanhã é em Arapongas. Então, o Uhum. hospital de lá é só centro cirúrgico mesmo, só gestantes e cirurgias plásticas. Então, eles estão aceitando também. Que joia. E É, né, agora, né, deu uma caída um pouquinho, né, nos nossos atendimentos. A cirurgia plástica até aqui na minha cidade, Curitiba, graças a Deus, ainda está tendo um fluxo bacana, né? Então, para nós não afetou muito, né? Mas tem cidades que infelizmente parou mesmo, né? Não tem como fazer cirurgias eletivas. E aqui é engraçado, fecha, abre, fecha, abre. Tem pacientes que desmarcam umas 5 vezes a cirurgia, então é difícil. Mas, né, vamos tocar, né? A gente está tentando ao máximo aí voltar ao normal, né? Um beijo para todo mundo que está entrando aqui, muita gente de fora. Beijo, Fê. Fê, nossa amigona também. Fernanda Brogliato já fez live comigo também, amiga nossa, né, Poli? Todo mundo aqui. Sim, em várias cidades, isso é muito bom, gente. Então, se quiserem fazer perguntas, podem fazer direto aqui no pontinho de interrogação ou podem fazer direto aqui que a gente vai ler também para a Poli estar ajudando a explicar um pouquinho sobre esse tema. Vamos falar um pouquinho o que é a ozonioterapia, acho, Poli, que acho que tem muita gente que ainda não conhece, né? Quais são os benefícios. sim. Vamos lá. Bom, a ozonioterapia não é uma técnica nova. Para você trabalhar com ozonioterapia, então você precisa de um equipamento de ozônio que vai transformar a molécula de oxigênio, o O2, em moléculas de O3. Então, na verdade, quando nós temos um equipamento de ozônio, nós temos 5% aproximadamente de ozônio somente para 95% de oxigênio. Como muitas pessoas falam, nossa, o ozônio não é perigoso, a gente só tem 5% do ozônio e ele ainda faz muita coisa. A ozonioterapia, ela tem várias formas de aplicação e muitos profissionais agora estão aderindo porque como tudo na nossa área, né? Quando entra e começa a ficar muito famoso, todos os profissionais da área começam a querer fazer também. E de repente, muita gente começa a entrar numa área que às vezes não é uma área adequada para se trabalhar e trabalha com parâmetros ou trabalha com equipamentos, inclusive, inadequados. Semana retrasada, eu fui dar um curso de ozônio aqui em Londrina e a profissional veio já com o equipamento que ela tinha comprado e a hora que eu olhei para o equipamento dela, eu falei, impossível. Era um equipamento da China, não tinha Anvisa, não tinha parâmetros. Eu falei, você vai ter coragem de colocar esse ozônio dentro do corpo da sua cliente num pós-operatório, olha que grave, numa patologia, né, muito grave. Então, no Brasil, a gente tem 4 equipamentos com Anvisa. O porquê dessa segurança? Porque nessa transformação de oxigênio para ozônio, nós temos uma descarga elétrica, que é chamada de efeito corona, e essa descarga elétrica ela é feita dentro de um tubo que fica no equipamento e o material que faz essa descarga elétrica tem que ser um material próprio. Não pode ser qualquer tipo de material. Então, quando você não conhece, né, a idoneidade do equipamento, pode ser que você tenha subprodutos. Né? O que são esses subprodutos? Né? Você pode ali, o ozônio, corroer, por exemplo, ou machucar, arranhar aquele material e você colocar isso para dentro do corpo, do organismo do seu paciente. Então, a segurança do aparelho é muito importante. Assim como a gente toma cuidado com outros materiais que já são mais conhecidos, que é o caso da seringa, né? A seringa,
ela tem, que a gente usa, tem um pistão, e o pistão precisa ser isento de látex, não é qualquer seringa que se utiliza. E se esse pistão não for isento de látex, e eu vejo muita gente usando seringa normal, o que, que vai acontecer, né? O ozônio também vai oxidar aquele material e vai gerar subprodutos, e além daquele ozônio, do ozônio e oxigênio, você vai colocar esse subproduto dentro do corpo da pessoa. Então, de repente, ela pode passar mal, se intoxicar, se empipocar toda, ter um processo alérgico, ou até piorar de uma patologia quando o material não é adequado. E o Então, pior, primeiro, não, e o pior é que vão falar que daí a ozonioterapia que não funciona, mas não sabem que é um profissional mal treinado, mal capacitado, né? Que só vê, talvez, uma foto, que vê que tá na moda, compra o aparelho, não faz curso, né, Poli? E sai aplicando, né? e às vezes, Anne, faz um curso, mas de alguém que vendeu o aparelho, que na Uhum. verdade não é um profissional habilitado para isso. Ele é um técnico, ele já fala, ó, compra essa seringa, compra isso aqui, e a pessoa às vezes nem sabe, porque não foi procurar realmente um curso sério. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes, então, em primeiro lugar, um equipamento adequado, trabalhar com material adequado, isso aí é muito simples, não é difícil. E aí, a partir daí, né, saber o que está fazendo. Então, a gente está vivendo um momento onde a gente tem muito modismo e tem muita cópia. Eu assisto uma live aqui, assisto um videozinho ali e fico assim, a pessoa tal fez isso, direto os meus alunos mandam, professora, mas eu vi alguém fazendo assim, né? Então, mas esse assim está errado. Por quê? Porque nós trabalhamos baseado em evidência científica sempre. O nosso propósito dentro da nossa área como fisioterapeuta e dentro da ozonioterapia é trabalhar dentro dos parâmetros científicos que nós temos. Temos muitas evidências científicas, muitas, mas nós temos poucas da nossa área. Então, Uhum. quando você vai buscar da sua área, que, por exemplo, hoje a gente vai falar, né? É fibrose, é queloide, é uma deiscência cicatricial, ou até dentro da área da estética, né? Gordura, celulite, flacidez, estrias, vasos, né? Tantas alterações estéticas que nós podemos trabalhar, nós temos poucas evidências científicas. Então, muitas vezes, os profissionais eles ficam experimentando, né, para testar se funciona, não funciona, se é bom, se não é bom. E muitas vezes coloca a vida do paciente em risco. Por exemplo, ao invés de fechar uma cicatriz, abrir mais do que estava. Ao invés de melhorar uma fibrose, piorar essa fibrose. Então, dentro da ozonioterapia, quando nós estudamos e nós somos profissionais sérios, né? Nós temos que buscar o quê? Trabalhar dentro da janela terapêutica. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em consenso todos os profissionais que trabalham com ozônio. E quando nós trabalhamos na janela terapêutica, que a gente está falando de concentração, porque o ozônio eu preciso pensar em várias situações. Uma delas é a concentração. Quanto, né, de microgramas por ml eu estou precisando colocar dentro ali do corpo do meu cliente. Seja por uma via sistêmica, uma via local ou uma via tópica. Uhum. A concentração é um ponto importante que eu acho que é o mais difícil para os profissionais. A maior dúvida é quanto eu coloco para melhorar e para não piorar. E nos estudos fala que dentro dessa janela terapêutica eu tenho um valor mínimo e máximo, vamos pensar de 0 a 100 microgramas por ml, mas nem todas as concentrações eu devo usar. Então, o menos é mais. É melhor começar com pouco e, se não melhorar, ir aumentando, do que começar com muito e Sim, tá piorar, né, o piora. nosso paciente, que a gente vê muito isso. Um outro ponto importante, além da concentração, é a dose. Porque muita gente confunde isso, né, Anne? Assim como de equipamentos da área de eletroterapia confunde frequência com potência, não é? E dose é volume. Dose não é concentração. A dose é quanto, né? Quantos ml da seringa. Vamos pensar na seringa. Meio ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml. Então, eu preciso fazer uma combinação entre concentração e dose adequadas para cada pessoa.
e não engessado. Eu não tenho nunca como trabalhar engessado. Olha, isso e ponto. Porque às vezes a gente pensa uma concentração em uma dose aproximada, porque a gente tem que ter alguma coisa para começar a trabalhar, mas muitas vezes a gente muda isso. Então, a gente precisa saber avaliar muito bem cada caso, cada situação e entender o que precisa acontecer, né? Qual é o meu objetivo de tratamento naquela afecção que eu estou trabalhando ou naquela patologia, para eu poder saber se eu quero estimular, se eu quero inibir, se eu quero dose alta, se eu quero dose baixa, se eu quero concentração alta, se eu quero concentração baixa. As pessoas esquecem que não só estamos falando de cirurgias plásticas, né? Os pacientes de cirurgias plásticas, eles involuem ou evoluem muito rápido. Então, você não pode tratar ele com a mesma concentração, com a mesma dosagem, toda a sessão igual, né? Então, ele tem uma oscilação, aquela deiscência que nós vamos falar daqui a pouquinho, de um dia para o outro, aquela queloide que você também vai falar vai estar diferente de um dia para o outro, a fibrose, então, né? Então, esse é o problema. O problema dos profissionais hoje é que eles querem protocolo, né, Poli? Tanto que no teu curso provavelmente escutam e no meu também. Tanto que eu brinco que se você quer protocolo, está no curso errado. Porque no meu curso de brasileiro tem protocolo. A gente tem avaliação, a gente tem, né, reavaliação do paciente. Então, é super importante isso, né? Então, infelizmente, está acontecendo muito, né, Poli, no mercado, né? Infelizmente, isso dá uma tristeza muito grande, inclusive profissionais que não são habilitados a trabalhar com a ozonioterapia para patologias, trabalhando para patologias. Isso Uhum. me dá muito medo, sabe? Porque eu penso que tudo que a gente entra e vai fazer, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente cai ali naquele... com aquela fama, né, de charlatã, fazendo... Fala. Infelizmente, técnicas novas trazem muito a picaretagem junto, né, Poli? Porque é moda, Picaretagem tem com a vontade de ganhar muito dinheiro. Eu sempre assim, falo isso, né? Eu infelizmente. dou um curso para uma aluna ao invés de dar um curso para 40 alunas. Por quê? Porque o foco não é o curso em si, não é o dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Você trabalha, eu trabalho, eu atendo meu paciente para ganhar dinheiro, mas o meu objetivo principal no atendimento clínico é a melhora do meu paciente e a melhora rápida. É fazer com que aquela cicatriz aberta, aquela deiscência aberta e inflamada, desinflame e feche o mais rápido possível. Aí eu tenho que botar minha cabecinha para pensar, né? O que eu faço? Né? Qual o parâmetro que eu escolho para começar? O fator inflamatório é um dos parâmetros que a gente pensa, o fator infecção é um outro fator que a gente pensa. Então, a gente precisa analisar muito bem cada caso e como, quando a gente trabalha com ozonoterapia, aparece uma diversidade tão grande de pacientes que você tem que ficar estudando todo dia. Direto. Direto. Esses dias apareceu para mim uma doença no pé que uma pessoa indicou, de uma pessoa que indicou, dizendo que eu fazia ozônio, que o ozônio era bom. E eu fui estudar, e é uma síndrome que está no pé, que faz um nódulo que eu não conhecia. Né? E a pessoa com 3 semanas de tratamento, fazendo uma vez por semana, ela já está super bem, está andando, conseguindo fazer caminhada. Aí você fala assim, é tão bom, mas por quê? Porque a gente tem que estudar. Eu adoro estudar, eu acho que todo mundo deveria adorar estudar, porque é isso que faz a gente permanecer no mercado. Porque entrar no mercado é fácil, permanecer é difícil. Com certeza. Vou mandar um beijo para a Glória Marquete, senão ela vai ficar brava com Ah, nós, minha viu? amiga Glória. Tá aqui nos vendo. Beijão aí para Foz do Iguaçu também. Estamos internacionais. Tô vendo que tem gente aqui da Argentina visualizando, tem gente de todo o país aqui. Um beijão para todo mundo. Mandem suas perguntas, tá, pessoal? Aqui a gente tá com todo prazer em responder. Pode. Vamos, acho, já entrar no tema, né, Poli? Vamos falar um pouquinho, também até falar o que é um pouquinho de uma queloide, que acho que tem gente que também às vezes desconhece, o que é uma fibrose e o que é uma deiscência. Vamos lá? Sim. Quando nós temos, então, por exemplo, um queloide, ele pode aparecer ou surgir não só após uma cirurgia plástica, mas após um machucado mais profundo, após um corte por uma cirurgia, por exemplo, de vesícula, que é muito comum, né? Uma cirurgia em geral, onde sofreu realmente uma injúria e ela foi profunda e o corpo
não deu conta de fechar aquele corte, aquela incisão aberta com a quantidade de queloide, de colágeno adequada. E então ela é um pouco diferente de uma cicatriz hipertrófica, porque o queloide ele tem uma quantidade grande de colágeno e normalmente ele é fora da lesão também. Então ele é em cima da lesão e ele é fora da lesão. E ele tem algumas características, que é a coloração dele, que é uma coloração avermelhada, arroxeada, e ele tem uma sensibilidade muitas vezes ao... Eu estou com um paciente agora que ele fez uma cirurgia e bem próximo do umbigo ele não consegue que a camiseta encosta no queloide dele. Quando encosta, ele tem uma sensibilidade absurda. Outros não, já vai ter uma sensibilidade mais ao toque, quando nós, né, fazemos uma pressão na região. E o queloide, ele falando da parte estética, é o que mais incomoda, né? Além dessa sensação ruim, eles falam os pacientes que parece que tem agulhinha, né? Picando ali dentro. E se a gente, né, aperta, vai sentir com certeza muito mais. E o queloide precisa ser tratado. Nós temos poucos tratamentos dentro da nossa área para o queloide. Muitas vezes um queloide grande, exacerbado, vai para o médico e ele faz ali a aplicação de um corticoide para que aquele queloide diminua. Muitas vezes diminui, outras não. São várias sessões, são muito doloridas. E depois ele fica com uma aparência como se ele fosse uma estria flácida, toda ali enrugadinha. Com o ozônio, nós temos a possibilidade de tratar esse queloide. E a primeira sensação que o paciente relata é que ele já não tem mais aquela sensibilidade exacerbada, que já não está doendo mais, que já está reduzindo muito aquela dor. Esse meu paciente que eu falei do umbigo, com uma sessão ele já falava que a camiseta encostava e ele já não tinha aquela sensação de agulhas, como se tivessem agulhas entrando dentro ali da pele dele. Vai mudar de cor, vai ficar um queloide mais claro e ele vai murchando com o passar das sessões. Então, ele tem a possibilidade de melhorar muito, porque nós vamos o que ali? Ativar a circulação, nós vamos aumentar a flexibilidade ali de eritrócitos, então nós vamos ter uma vasodilatação local. Com isso, nós vamos ter uma oxigenação muito grande daquela região. O ozônio, ele tem um efeito analgésico fantástico. Fantástico. Paciente que deita na maca com dor já levanta sem dor. Você tem até que falar para ele, não sai pulando, porque pode ser que você vai sentir mais dor ainda, porque ele levanta e ele fala, nossa, minha dor foi embora, né? Então tem um efeito ali analgésico muito grande. E nós trabalhamos muito como que eu vou explicar? O retorno daquela região pela própria ação do corpo do nosso paciente. Nós temos uma resposta de imunidade muito grande da parte do paciente. Então, você fala assim, muito do que está acontecendo é o próprio corpo do nosso paciente que está fazendo o processo inibitório. O queloide, na maioria das vezes, eu trato ele... Não sei se a gente pode falar do tratamento. Eu trato de forma injetável, utilizando, né, seringa e agulhas, mas tem que dosar muito bem essa concentração, senão ao invés de melhorar esse queloide, nós podemos piorar esse queloide. Então é muito importante aquilo que eu falei no início, por isso que eu comecei falando sobre isso. Dose, concentração. Se eu exacerbar na minha concentração e se eu exacerbar no meu volume naquela região, eu posso inflamar muito essa região e ter uma piora desse queloide. Né? Então, ao invés dele reclamar, né, dele falar para mim que está melhorando, e é isso que eu acho que é muito importante a gente ter esse contato e esse retorno, porque se ele está melhorando, significa que eu estou na dose certa, na concentração certa. Se ele não melhorou nada, significa que eu ainda posso aumentar um pouquinho, porque o menos é mais, a gente sempre começa com menos. Mas se eu começar com grandes doses e grandes concentrações desde a primeira sessão, ele pode ter uma piora muito importante desse quadro. Isso é muito importante, né? A gente trabalhar sempre com o menos, né, Polly? A gente vê que profissionais, eu brinco, eu não sei no pós-operatório qual é, não sei se veio talvez do nosso tempo mais de antigamente, que quanto mais aparelho, quanto mais técnica agressiva, quanto mais mexer na área,
parece que é melhor. E não, pelo contrário, né, Poli? Vai com Exatamente. hora, avalia, daí realmente, se não deu um resultado esperado, aí talvez é um passo para você talvez mudar essa dose, essa janela terapêutica que a gente fala, né? Então é diferente mesmo. Né? Dependendo da patologia que a gente vai tratar, a gente já sabe. Por exemplo, eu vou de 20 a 40 microgramas por ml. Eu sei que eu tenho esse limite. Uhum. Mas eu não vou começar jamais por 40. E Ah, muito menos por 30. Se eu vou de 20 a 40, na maioria das vezes eu vou começar com 20. Eu vou conhecer o corpo do meu paciente, eu vou conhecer como ele responde. O ozônio responde com baixas concentrações, ele não precisa de muita concentração, principalmente quando nós queremos uma resposta inibitória, no caso do queloide é isso, né? Então a gente tem, não estou dizendo que é de 20 a 40 para queloide, tá? Eu só dei um exemplo. Então, as concentrações baixas fazem com que o nosso corpo responda muito bem ao tratamento. E a gente tem, muitas pessoas têm o hábito de achar que sempre tem que ser mais, né? Quanto mais, melhor. E essa cabeça a gente precisa mudar. Quando eu trabalho com doses baixas, eu tenho estimulação de muitas enzimas dentro do meu corpo e essas enzimas vão agir fazendo uma modulação de todo esse processo inflamatório. E essa modulação, quem que faz? O corpo. O corpo do paciente é que vai fazer isso. Então, por isso que ele precisa de uma dose que estimule a essa modulação e não que piore, né, esse processo inflamatório. Eu estou tratando um queloide aqui nessa área de uma mulher. Ela já tem esse queloide há 8 anos. Ela tem vários aqui nessa área. Ela sofreu um acidente e no acidente quebrou o vidro do carro e estilhaçou nessa área. E ela ficou com vários queloides. Eles são pequenos, mas uhum. são vários. E nós fizemos 2 sessões já nela. Na primeira sessão, a gente já percebeu melhora. E ela já percebeu melhora e mandou: olha a foto, melhorou o meu queloide. Então, isso é um relato muito importante para eu entender que eu estou na dose certa. Né? Que eu não preciso aumentar mais, que eu vou continuar trabalhando com essa dose. Isso é muito importante. Eu até com queloide ainda não tive, né? Estou engatinhando, eu brinco na ozonioterapia, a Poli está muito mais tempo. Eu comecei agora, fazem 3, 4 meses, né? Atuando, já recebi ozônio desde janeiro, já estou recebendo como paciente até para conhecer, né, a técnica. E eu vejo muito isso também, de a queloide até não chegou para mim, mas a hipertrófica, pô. A cicatriz hipertrófica eu tive melhoras fantásticas. Fantásticas. Fibrose nem se fala e deiscência também nem se fala. E até essa história da dosagem é bem importante mesmo, né? Não só na concentração, quanto a gente vai utilizar de volume, né? A gente até está com algumas pesquisas científicas também, vendo que o excesso, às vezes, para mim, para o meu paciente de cirurgia plástica, realmente não dá certo. Até vai fazer um artigo isso explicando também essa variação de concentrações muito altas, né? De volumes também, que não são interessantes para as nossas alterações de cirurgia plástica. Então, é bem interessante. Por isso tem que fazer curso, por isso tem que estudar, por isso que tem que estar atualizado, né, Poli? A cicatriz hipertrófica, ela também tem uma resposta muito boa, muito boa. E é muito importante dizer que é importante a associação das técnicas. Muitas vezes a gente não vai usar o ozônio sozinho, a gente vai usar uma técnica manual associada ali. Tem usado o Poli muito legal associado. Sim, eu trabalho muito com, porque o ozônio ele tem 3, para quem não conhece, né? O ozônio tem 3 vias de aplicações principais. Ele tem a via sistêmica, que pode ser a insuflação retal, autohemoterapia maior e autohemoterapia menor. Nós temos a via local, que é a via injetável, muitas vezes, que a gente usa muito, que é com seringa e agulha. Mas nós temos também a via tópica, que tem uma ação antimicrobiana, eu falo que é para todos os germes, né? Com muita comprovação científica. E eu também trabalho para cicatriz hipertrófica e para queloide com o óleo ozonizado, para o paciente usar em casa, e eu aplico também no dia da sessão. Então, quando ele vem, eu faço a minha terapia, aplico o óleo ozonizado, e assim, é importante. Nós que trabalhamos nessa área, são várias as técnicas que nós temos, né? Compressão, óleo ozonizado, técnica manual, aplicação injetável, aplicação sistêmica. E o que é importante, Anne, no profissional que vai trabalhar com ozonioterapia? Não esquecer o restante, que já aprendeu, porque, na verdade, precisa saber combinar, e eu acho que isso é a dificuldade das pessoas, é saber combinar.
O que que eu faço junto? O que que eu faço primeiro? O que que eu faço depois? E dentro da própria ozonioterapia, às vezes a gente usa as 3 vias, que é o caso da deiscência cicatricial, né? Ótimo. Nós Pode, trabalhamos, já vamos para deiscência, se quiser. posso falar, né? Eu tenho aparecido muita deiscência, as cirurgias atuais, elas têm, principalmente quando não faz um transoperatório e tira muito, né? Lipa muito, estica muito, e que a paciente quer ficar linda, esticadíssima, só que o corpo dela não dá conta, e o edema é muito grande, e aquela tensão na cicatriz é muito grande, e ela abre. E quando chega para nós, principalmente quando não é paciente nosso, que chega de fora, é outro paciente, ele vem já com muitos dias que aquela situação tá daquele jeito. Agora, recentemente, nós pegamos um umbigo que já estava há mais de 30 dias aberto, inflamado, não fechava, formando fibrina. E aí, claro, né, se não fechou de jeito nenhum com nada, vamos então indicar para alguém fazer ozonioterapia. Aí a paciente veio. Então, eu faço uma combinação de todas as vias da ozonioterapia para deiscência cicatricial. Eu faço muito uso da água ozonizada, que é a água ozonizada em concentrações adequadas, é a água terapêutica que nós fazemos no próprio consultório. Então, nós ozonizamos essa água, que tem que ser a água ideal, tá? Isso é importante falar. Eu tenho escutado algumas lives de algumas pessoas falando para ozonizar a água da torneira. Não é a água da torneira que nós ozonizamos. Então, a água ozonizada na concentração adequada, porque quando nós ozonizamos, as concentrações elas são altas, mais altas do que das vias, né, das vias locais. O paciente toma essa água. Nós fazemos a lavagem dessa ferida, dessa deiscência com essa água. Se é uma região que não dá para lavar, nós empapamos a gaze e deixamos um tempo ali em cima daquela região, a água ozonizada. Aí nós fazemos uso da bag, que é uma das aplicações tópicas que nós temos, né? A bag, para quem não conhece, é um saco plástico, né? Que nós enchemos de gás. E nós vamos encher de gás e deixar esse gás naquela região com todo cuidado, porque o gás ozônio nós não podemos inalar de forma alguma, porque ele é extremamente tóxico para o nosso sistema pulmonar, para os nossos alvéolos. Então, nós temos que tomar todo cuidado, porque é muito comum a gente encontrar as bags para membros, né? Aquela que você coloca e fecha e coloca uma mão dentro. Para fazer tratamentos de pés e de mãos, é muito fácil com a bag. Mas para fazer um pós-cirúrgico, por exemplo, como eu estou falando, uma abdominoplastia na região ali mesmo da incisão de mama ou de umbigo, nós precisamos fazer uma adaptação muito bem feita para não ter esse vazamento de gás. Nós deixamos esse gás lá dentro por um determinado tempo e a concentração do gás é extremamente importante nesse momento, porque eu tenho que avaliar a deiscência. Se eu tenho inflamação ou se eu não tenho, se eu tenho tecido de granulação ou se eu não tenho, se eu tenho infecção ou se eu não tenho. E essa avaliação do conhecimento que nós temos enquanto fisioterapeuta é que vai determinar a concentração desse gás dentro da bag. E aí nós vamos deixar esse determinado tempo. Depois nós precisamos remover esse gás. Sim. E quando a gente remove esse gás, a gente tem que tomar muito cuidado também para não ter inalação nem por nós, nem pelo nosso paciente. E ainda nós finalizamos usando uma via injetável e depois ainda uma via tópica. Então, olha só, quantas coisas nós podemos fazer de ozônio numa mesma sessão para o nosso paciente ter o benefício e ter uma resposta rápida. Então, quando nós associamos várias vias, inclusive as sistêmicas, as tópicas, as locais, ali para o nosso paciente, o benefício é dele e nós vamos fazer com certeza menos sessões. Né? Então, ali, esse umbigo, por exemplo, nós fizemos 3 sessões só e já estava ótimo. Então, isso é legal também, né? Pô, ele falar que a rapidez, né, do resultado com a ozonioterapia é bem, bem grande, né? Bem diferente de uma outra terapia. Então, a gente vê um resultado de um dia para o outro, com certeza. Com certeza. De um dia para o outro melhora.
E a própria paciente, ela assusta, ela manda foto. Manda. O meu umbigo hoje, eu não estou acreditando. Eu voltei no médico, o médico falou para mim, menina, o que você fez? Que eu não estou acreditando. E isso é muito legal, né? E é por isso que o ozônio está crescendo tanto dentro dessa área, porque os médicos e os pacientes estão vendo o benefício que nós conseguimos em tão poucas sessões. Que antes a gente fazia o quê? Laser, né? Fazíamos o laser. Mas o ozônio, posso até combinar com o laser, mas o ozônio sozinho... Tá bem superior. Bem superior. É muito mais rápido. Sim, eu tô tendo resultados muito bons para necroses, né, teciduais, né, geralmente ali na sutura também, né, dependendo do sofrimento de pele que acontece pela tensão da pele mesmo, ou o paciente. Esses dias aconteceu com uma paciente que já tinha uma queloide, foi feita uma incisão próxima, né, porque era da cesárea, a queloide, e óbvio que o tecido, né, teve um sofrimento aí de pele, necrosou, e aí foi bacana o doutor, ele não conhecia a técnica, conversei com ele. Ele, então tá, vamos experimentar, né? Depois foi muito engraçado, que ele falou que graças ao ozônio nós tínhamos salvado a região, porque provavelmente iria necrosar uma área extensa e foi fantástico, o resultado muito bom. Sim, e assim, nós precisamos entender as possibilidades do ozônio que ele faz, porque senão nós nem sabemos explicar e conversar com o médico para ele entender o benefício. E quando se fala ozônio, muita gente pensa, porque o ozônio é oxidante, né? E quando ele entra dentro do nosso corpo, ele faz inúmeras ligações com o nosso sistema e ele se transforma num grande antioxidante. Mas o ozônio, ele tem a fama de ser oxidante. Então, as pessoas acham que ele faz mal para a saúde. Então, por isso que nós precisamos explicar toda essa cascata bioquímica do que o ozônio faz dentro do nosso corpo, que ele se transforma num outro produto, que são os ozonídeos, e que os ozonídeos é que vão fazer esse efeito. Então, não precisa se preocupar que eu só vou oxidar o meu paciente se eu extrapolar na minha dose, na minha concentração. Aí o corpo não vai fazer transformação de tudo. Então, o nosso corpo, ele vai transformar um pouco e o resto vai ser oxidante. Vai ter grande produção de radicais livres e eu posso realmente oxidar ali o meu corpo. Então, por isso que a dose e concentração é muito importante dentro de um tratamento. Temos aqui algumas perguntas, Poli. A Verinutri perguntando se para esse procedimento de ozônio, terapia e seringas são específicas. A Poliana já falou, né? Que né, é o mais importante, na né? Ainda está escrito assim, estão isento de látex. Se não vier escrito, é porque não é isento de látex. Então, tem que estar escrito essa frase. Sim, estão perguntando também quando que você vai dar um curso presencial. Vai lá, Poli. Aqui em Londrina pode vir. Cursos VIP a gente tá podendo dar, né? Tranquilamente, né, Poli? Esse sem problemas. Sim. Aqui a Ana Cepeda também, fisiodermato, dizendo que ama ozônio. Nós também. Eu falo que eu tenho a minha vida, eu brinco, eu tenho 3 vidas. Estou tipo gato, certo? Quando chegar nas 7 vidas, Poli, já era. Mas eu tenho a minha vida antes. Vida antes do tape, depois do tape, antes do laser de baixa potência, depois do laser de baixa potência, e agora minha vida antes do ozônio e depois do ozônio. Vamos contando quantas vidas daqui a pouco, né? Isso que é o bacana da gente se atualizar, né, Poliana? A gente não vai contar a idade aqui, né, Poli? A gente vai ficar bem quietinha, né? A gente nasceu esses dias. Mas a gente passou já por muita evolução da fisioterapia dermatológica. Na minha época nem existia fisioterapia dermatofuncional, só para vocês saberem, né? Na minha faculdade não tive essa disciplina, mas eu mal me formei e já surgiu as pós-graduações. Daí que eu fui fazer, né? E assim, se a gente for comparar 10 anos atrás com agora, meu Deus, né, Poli? Muita diferença. E assim, muita coisa a gente fazia que não faz mais, né? Muita coisa que a gente revê conceitos. Eu fiz a minha pós-graduação em dermatofuncional em 2000. Então, faz 20 anos. Foi assim que surgiu essa pós. Mas eu já trabalhava com estética e já fazia muitos procedimentos. Sim. E talvez hoje alguns eu não faço mais, né? Faço diferente. E a gente tem tido uma evolução importante na nossa área, né? Os últimos 10 anos tem sido muito importante para nós. E pena que as pacientes não sabem disso. Elas acham que pós-operatório, por exemplo, é só ultrassom e drenagem. Gente, não é isso. Já acabou faz muito tempo.
Hoje, graças a Deus, até, Poli, tô conseguindo fazer a ozonioterapia sistêmica em todas as minhas pacientes agora para preparação da paciente. E o resultado está sendo incrível, incrível. A Recuperação gente muito faz, melhor, quadro álgico muito menor. eu tenho feito também Tá a cortando um sistêmica. pouquinho, Poli. Você também está travando. Será que é a minha internet ou a tua? Ou Vixe, a nossa? agora ferrou. Coraçõezinhos para não travar nossa live. Vai, mas Eu tenho foi. feito também o preparo do paciente pela via sistêmica. Eu tenho usado ILIB também, a via sistêmica da ozônio mais ILIB, e nós temos assim resultados muito bons. Mas a gente não trabalha só ozônio para pós-operatório aqui, né? A gente Também trabalha, não. nós estamos Trabalho para estética na também. Uhum. estética também, mas a gente trabalha bastante com pacientes com câncer. Ah, que A show. gente está com um projeto aqui com o Instituto do Câncer, então a gente tem atendido vários pacientes. E assim, é incrível, né? Porque elas vão para fazer a quimioterapia e às vezes não faz, porque está com plaquetas baixas, elas vêm, nós fazemos ILIB, plaqueta sobe, aí nós fazemos ozonioterapia, ela volta Muito lá, o bom. médico fala, meu Deus, né? E elas falam que as outras mulheres que fazem a quimio com elas falam, como que o teu cabelo não caiu, o meu tá caindo, como que você tá bem assim e a gente não tá. Então, o ozônio é realmente para todas as áreas da saúde. Por isso que a gente tem que trabalhar com muita seriedade. Muito, muito. Porque assim, não é uma patologia qualquer que você está trabalhando com câncer, né, Poli? Então, assim, os pacientes já são muito debilitados. Se você faz um tratamento que piora o quadro dele, só vai facilitar para a morte, né? Infelizmente, né? Não é nem. E nós fazemos muito também pacientes com metástase, que vêm só para ter qualidade de vida até que ele não suporte mais e indicação médica. Né? Então, assim, Uhum. o ozônio está abrindo muitas portas em todos os Muitas. níveis, né? Sim. Então, a gente usa via sistêmica, a insuflação retal a gente usa bastante, acho que tem uma pergunta aí, eu não sei se a Anne também faz, mas nós fazemos também a autoemoterapia menor. É, Uma eu não resposta trabalho ainda com a autoterapia. Pode explicar um pouquinho, se quiser falar? Legal isso. forte. A autoemoterapia, ela tem um efeito muito parecido com a insuflação retal, porque nós temos ainda alguns pacientes que têm tabu, né, de preconceito, de fazer Bastante. retal. E aí, quando você fala, elas arregalam um olho enorme e falam, ah, não, não, isso eu não quero. Tem outra opção, né? Então, tem. Eu prefiro a insuflação retal, porque a quantidade de ozônio é maior que nós injetamos, né? No começo, eu comecei a trabalhar com ozônio, eu trabalhava pouco. Agora, a gente está trabalhando muito mais. Temos conseguido. Londrina tem muito preconceituosa, mas a gente está conseguindo já. Mas, por conta de tudo isso, a autoimunoterapia foi o que nós começamos a trabalhar. Como que funciona? Primeiro, nós colhemos o ozônio no equipamento, fazemos uma geração, uma produção de ozônio que tem que ser adequada para cada situação, né? Aquela situação de mais ou menos, né? Dependendo do que o paciente apresenta. Com o ozônio na seringa, nós pegamos a veia do paciente no braço, fazemos um acesso venoso e retiramos ali uma quantidade de sangue. Então, normalmente é a mesma dose, ozônio 5, sangue 5. Se ozônio é 10, sangue é 10. E aí tem variabilidades de acordo com a patologia. Depois nós fazemos uma mistura na seringa, que tem que ser uma agitação vigorosa até fazer espuma. E aquele sangue, que muitas vezes é muito preto, muito escuro, aquele vermelho muito escuro, quando você faz a agitação, que ocorre toda uma oxigenação desse sangue, ele fica um sangue mais cor-de-rosa, mais cor de maravilha, é um sangue transformado. Aí nós fazemos a aplicação via intramuscular, que é o nosso músculo ventrimuscular, é o que consegue, cabe, na verdade, a maior quantidade de sangue ou de qualquer medicação, né? O ventre muscular é maior, ele consegue receber até 5 ml. E aí nós injetamos, né, esse sangue ozonizado, sem o gás fica na seringa, injetando só o sangue, e aí funciona como uma autovacina, uma ativação de macrófagos, modulação do sistema imune, vai para a circulação sanguínea toda, e eu falo que a gente trata o paciente daqui até a unha lá do pé, né? A sensação de vigor, a sensação de vitalidade muito grande. Isso eu acho muito
né? A vitalidade, gente, eu dou muita risada, porque eu falo que eu deveria filmar como elas chegam no consultório, né, Poli? Elas chegam, É, exato. elas chegam, talvez estão com dor, estão com desconforto, não tem essa vitalidade, né? Imunidade muito baixa, né? Quando elas voltam, né? Depois de algumas sessões, gente, ou até em uma sessão, é muito divertido, né? Eu brinco com elas que, olha, faltou o vídeo pra gente postar. E melhora muito o metabolismo, né? Então, por exemplo, um paciente no pré-cirúrgico, você imagina, né? Ele vai estar com o sistema autoimune em dia, ele vai combater, né, tudo que ele precisa, ele vai ter energia, ele vai sentir muito menos dor, ele vai ter menos edema. E nós temos, eu sempre falo que o ozônio, a nível sistêmico, ele funciona como se fosse o personal trainer das nossas mitocôndrias. Então, ele trabalha a mitocôndria, então ele trabalha todas as nossas células. Então, todos os nossos órgãos são formados por tecidos que são formados por células, e dentro da célula tem uma mitocôndria. E quando nós fazemos essa ativação, nós damos energia para essa célula. Então, essa célula envelhecida, ela vai rejuvenescer, essa célula paradinha, ela vai ter mais energia, mais vitalidade. Então, você imagina na parte cerebral, na parte de todos os nossos órgãos, na nossa pele, em tudo. Então, pensa que o teu corpo como um todo, o teu organismo como um todo, vai ficar muito mais, com mais vida. Então, isso serve para estética e para a área da saúde. Eu não trabalho na área do esporte, mas a minha sócia na clínica trabalha também para a área do esporte. E eles têm buscado muito a ozonoterapia para ter mais rendimento na área esportiva. Ela tem Isso eu vários. vejo. Eu vejo as minhas pacientes que fazem academia, né? Elas falam que tem uma vitalidade muito maior. Então, elas têm uma vontade de fazer o exercício e aguentam mais, vamos dizer assim, né? A intensidade do exercício muito melhor. Então, perguntando aqui também, Poliana Cepeda Físio, se quais vias que a gente utiliza, tem utilizado. Eu vou falar as minhas vias, você provavelmente vai complementar, porque eu não uso tantas vias como você. Eu uso a bag, que é tópica, né? Eu utilizo a local e estou utilizando a sistêmica. E também com óleo ozonizado, né? Que é o que eu utilizo bastante. Então, a minha rotina com os meus pacientes de cirurgia plástica, reparadora e estética, eu tenho utilizado isso. E a Poli tem acrescentado, né, Poli, com a autoemo, né? A gente não faz autoemo maior, que a autoemo Uhum. maior ela é feita a nível hospitalar, precisa ter toda uma equipe ali, porque a quantidade de sangue é muito maior, e o sangue pode coagular, então precisa usar um anticoagulante. Então, essa via a gente não usa, só a menor e a insuflação retal, da sistêmica. E usamos as vias injetáveis, Uhum. né? Para tudo de estética, do pós-operatório, a via injetável, que é a seringa e a agulha, que é o que você usa Sim. também. Usa bag bastante, muito a bag. Agora, há pouco tempo, eu peguei um acidente de carro de uma criança. Ai, que pecado. E estava muito inflamada a região e estava assim, já começando a ficar purulento. Primeira sessão, concentração para ferida infectada. Segunda sessão, já baixou a concentração, que a ferida só estava inflamada. Uau. Terceira sessão, já uma ferida em evolução. Então, assim, rápido. Então, eu falo que está aparecendo tantas coisas É, diferentes. isso que eu brinco também. Nossa, aparece umas patologias agora. Esses dias apareceu uma que foi feita uma traqueostomia, que ela teve uma infecção muito alta de garganta, foi de emergência para o hospital, única solução, traqueostomizar para ela respirar. Chegou para mim para melhorar a cicatrização dela. Utilizei ozônio, utilizei laser, outras terapias também junto, taping, e foi fantástico. Eu falei, gente, chega cada coisa agora, né, Poli? Tá muito divertido. Sabe o que eu uso também de via? Eu uso a otológica. Também Otológica, isso. Também até a postei gente esses dias. Uhum. usa um esteto especial, porque é o livro especial, né? Tudo é Isso, especial, né? diferente. Silicone. E a gente usa bastante para os pacientes que têm, né? Todo aqui um congestionamento nessa região, uma sinusite, uma Eu tô rinite. tirando crise de Eles têm, labirintite, Poli. estão Labirintite, duas pacientes, Natália, fantástico. Fantástico. a Natália está com um paciente homem que já não conseguia dormir mais porque ele tinha um zumbido e um barulho de mar dentro da cabeça muito grande. Uhum. E tá atendendo ele também com uma resposta muito boa. Ele entra, a hora que ele sai, ele já sai sorrindo. Ele fala: Meu Deus, essa É. noite eu vou conseguir dormir.
Tem uma perguntinha bem bacana da Rosane Clemente aqui, dizendo se existe contraindicação. E tem uma outra também aqui, deixa eu só ver quem perguntou. A Daiane, quais profissionais que podem aplicar a autoemoterapia? Se quiser responder essa primeiro da contraindicação, que eu acho bem bacana, né, para a gente falar. Existem algumas contraindicações, principalmente para as vias sistêmicas. Uma delas é a deficiência de uma enzima que chama G6PD, que é a doença do favismo, né? Que é uma alteração a nível de eritrócitos. Então, quando faz a via sistêmica, o ideal é pedir um exame a laboratorial, que é um exame bem baratinho, custa aí 25, 30 reais. É raro no Brasil, Caríssimo, não é né? tão comum, mas principalmente se o teu paciente é um paciente que tem uma patologia importante, é importante pedir. Essa é uma contraindicação, mas é para via sistêmica. Anemia grave, a gente tem que tomar muito cuidado, o paciente não pode ter anemia grave. Quando nós fazemos principalmente a via sistêmica, o paciente pode ter o quê? Uma hipotensão, né? Ele baixa um pouquinho uma enzima e ele pode ter uma hipotensão, então por isso que o paciente não pode vir em jejum fazer a via sistêmica, é importante que ele tenha se alimentado. Mas tem outras contraindicações que são relativas, né? Que são várias, né? Como gestante, e entre outras ali. Tudo que for descompensado é contraindicado. Então, ela é relativa, porque se está compensado, se está em tratamento, se não tem a ação daquela, né, daquela alteração, porque está em tratamento e está compensado, não é contraindicado. Então, eu colocaria ali no topo, né, a deficiência de G6PD e anemia grave, que são duas importantes que nos preocupam. A plaqueta baixa demais. Também, né? Também. Está muito baixa. Então, por isso que eu falei, pacientes debilitados... Mas todos esses pacientes que vão ter esses exames alterados são pacientes bem debilitados, né, Poli? Vamos explicar também para o pessoal, né? Mas, mesmo assim, né? São pacientes que já vêm de indicação médica, na maioria das vezes, porque estão debilitados. O médico, muitas vezes, indica procurar um tratamento diferente, né? E eles procuram, a gente liga para o médico, pergunta, olha, queria saber um pouquinho, né, dos exames desse paciente, como é que ele está. Até agora, recentemente, a gente estava com uma paciente que o médico era de Curitiba. Ele ligava para a gente pedindo, olha, faça retal essa semana, essa semana, intercala com alguém. Eles estão usando muito. Era uma paciente com câncer também, e ela se tratava aí. Eu até tenho um depoimento aqui da Faela Pires, dizendo que ela fez no marido que não respondeu ao antibiótico do Covid. Então, interessante também. Que nem eu falo, lógico que eu não estou dizendo que o ozônio cura tudo, né, Poli? Eu acho que isso é um grande erro. Aí é picaretagem. Eu acho que ele é um coadjuvante para tudo, isso sim, né? Porque pelo fato da imunidade, que é a principal ação dele, mas dizer que ele cura, aí a gente toma um certo cuidado. Mas que ele melhora a resposta de tudo que esse paciente, talvez ali no caso do Covid, necessita, com certeza, né? O que ele faz a nível de Covid? É muito polêmico isso, né? Porque já andaram falando que curava o Covid mesmo. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a imunidade para o corpo responder, porque é um vírus, e ele vai modular todas as inflamações, porque o vírus traz uma inflamação muito grande em várias áreas ali do nosso corpo. Então, ele vai trabalhar essa parte inflamatória e vai aumentar a imunidade. Agora, falar que funciona ou não funciona para isso, depende de como foi aplicado. É o que nós estamos falando. Depende da concentração, depende da dosagem. Sim. Exatamente. E é muito interessante porque já tem um estudo da BOS, que já passou pelo Conselho de Ética e já foi aprovado, e as prefeituras de várias cidades já entraram para fazer. E vai ser feito para o Covid-19, porque não tem nenhum artigo científico comprovando que melhora o Covid, porque o ozônio, ele não mata o vírus. É isso que é importante dizer. A ação germicida, virucida, antifúngica, até para protozoários que nós temos do ozônio, é via tópica, tá, gente? É na pele. Então, assim, para tudo que for na pele, em vez de pomada, é óleo ozonizado hoje. Perfeito. Agora, dentro do corpo, ele tem outra ação. Ele não vai matar o vírus,
né? Não vai matar o Covid-19, mas ele vai trabalhar o corpo daquela pessoa. E esse estudo, em breve, vai ser, então, publicado. Vai ser feito 3 grupos, um controle, um com alto emo menor e um com insuflação retal. Show. A gente vai poder, em breve, ter essa publicação. E tirar um pouquinho esse preconceito, né, das pessoas, né? Porque, coitado do prefeito lá de Itajaí, quase mataram, né, a judiação, né? Mas você sabe que é uma das prefeituras que vai entrar. Sim, mas e perfeito, né? Ciência. Vamos só finalizar, Poli, nós temos 5 minutos. Passou correndo, né? Quando a gente conversa com quem sabe, a live vai longe. Tem algumas perguntinhas aqui, mas vamos tentar finalizar o tema, né, da nossa live, que é a fibrose, agora que faltou da gente falar, né? Então, eu falo muito de fibrose desorganizada, porque o nosso organismo, ele produz a fibrose para cicatrização, né? Então, ela faz parte, né, de qualquer cirurgia, de qualquer trauma, né? Faz parte do nosso processo cicatricial. E o que você tem para falar, Poli, da ozonioterapia na fibrose? Que melhora muito, que eu acho que é o melhor tratamento, atualmente falando, e que a gente vai trabalhar ali a nível de derme profunda, dentro da fibrose, e que a gente tem que modular bem o que a gente vai colocar para a gente não ter um efeito de estimular mais cicatrização. Sim. Porque eu não posso piorar, mas vou oxigenar, vou aumentar o metabolismo do local e vou levar para aquela região o que ela precisa para se resolver. E o corpo vai começar a organizar. E eu associaria, claro, com o ozônio as técnicas manuais, com certeza, para auxiliar em todo esse processo. Mas, a gente está fazendo um estudo também, Poli. A gente está testando algumas dosagens, algumas concentrações também, com ultrassonografia, está muito bacana. A gente vai apresentar agora. A gente vai apresentar no congresso, a gente vai apresentar agora no final de semana uma partezinha do que a gente está conseguindo já de resultado e a publicação também está saindo. Então, fantástico. Fibroses que eu não tinha resultado muito bom com terapia manual, com taping, com laser, com a ozônio, eu brinco que tira com a mão. Então, realmente é fantástico. Perguntinhas aqui, ó. Após ozonizar o óleo, deve ser utilizado imediato. Eu já uso pronto, né? Então... Não existe ozonização de óleo em aparelhos clínicos. Só aparelhos industriais, porque demora muitas horas para ozonizar. Iria fundir o motor do nosso aparelho. Sim. Entendeu? Óleo ozonizado se compra pronto. E isso aí. Precisa saber a concentração dele, se é uma concentração boa ou não. Porque o que tem dentro do óleo são os ozonídeos e os peróxidos. E cuidado com marcas, né, Poli? Tem muita marca hoje por aí que tem pacientes reclamando de dor, de ardência. Não é o normal, tá, gente? Normal é você não ter esse relato do paciente de desconforto. Estão perguntando também quais são... como é usado a ozônio na pós-operatória, a gente falou bastante, acho, na live. Se quiser depois acompanhar, Cleia, mas a gente falou via sistêmica, né? Pode ser via retal, alto emo menor, né, Poli? A gente tem a parte auricular, né? Dependendo, não especificamente para cirurgia plástica, mas que nem eu tô com uma paciente que tem crise de labirintite, eu vou atender ela também. Ela fez pós-operatório, mas eu também estou fazendo. A gente tem aplicação local com seringa e agulha. A gente tem aplicação tópica com a bag, né? Que é o saquinho, né? De insuflação ali com o gás. Então, são várias aplicabilidades, precisa saber avaliar a sua alteração, sua intercorrência, complicação, para saber que via você vai utilizar. Isso é super importante. A Elisa está perguntando aqui, ó, falta 1 minuto e 58, mas a Elisa está perguntando se a aplicação de ozônio dói. O que você pode falar? Eu acho que depende do que você vai usar. Se você for usar uma via local com concentração mais alta e dose alta, vai arder. Se você for usar concentração baixa e pequena quantidade, o paciente não vai sentir quase nada. Então, vai depender de como você vai aplicar. E lembrando que em pós-operatório, se for via local, jamais a gente usa doses altas. A gente precisa recuperar o tecido. Se a gente colocar muita concentração, perdão, não dose alta, concentração alta. Se a gente colocar grandes concentrações, eu posso piorar aquele tecido. Então, as concentrações são baixas. Então, isso o pessoal às vezes erra. Esses dias eu vi um estudo que era assim, usa 10 que você não erra, 10 para tudo. Lembra uma época o ultrassom era assim, né? Usa um para tudo, que você não erra. Mais ou menos isso. Aqui a Gabi também, Morata, perguntando se para fibrose temos que utilizar acima de 10. Depende, Gabi.
depende, até a gente está mostrando no nosso estudo que depende até o tipo da fibrose, se ela é recente, se ela é tardia, como ela se apresenta. Então, por isso que é interessante a gente, né, estudar um pouquinho mais a fundo, não só a alteração que você está avaliando e vai tratar, mas como também a ozonioterapia. Gente, nós vamos ter que acabar, infelizmente, né? A conversa está muito boa. Com certeza a gente vai aqui direto para as 10 horas da noite, né, Poli, se deixar. Muita coisa. Sim, mas com certeza voltaremos para a doutora Poliana Milreu, com certeza, aqui numa nossa próxima oportunidade, né, Poli? Queria agradecer muito, um beijão para você, Poli estava com saudades, então matamos as saudades virtuais, agora precisamos as presenciais. Beijo, Lu. Alô, Muito beijo, Lu. obrigada. Beijão, Obrigada Poli. pelo Obrigada. convite. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal.